Muito bem, pessoal, chegamos à nossa quarta lição desse trimestre e o título da nossa lição é Os Dois Construtores de Casa. Então vamos para a sugestão do nosso manual para essa história, que é muito significante para nós e para a gente também estar ensinando as nossas crianças. Conquistando a atenção, a sugestão do nosso manual é que você leve para a sala com as crianças um pouco de areia, coloquei aqui no vidro, e algumas pedras, né? As pedras representando então a rocha. E a gente vai precisar também de uma jarra com água e uma outra vasilha para a gente estar fazendo essa parte, conquistar então a atenção das nossas crianças. Ou seja, nós vamos pegar um punhado de areia na mão, ou pode ser nós ou pode ser mesmo uma criança, e colocar a areia na mão sobre a vasilha. E assim, com a areia na mão, você vai jogar então a água. E na medida que a água for passando entre a areia nos nossos dedos, elas vão escorrer. E depois você vai fazer o mesmo processo com o quê? Com as pedras. Tá aqui as pedras. Pode ser uma pedra grande ou algumas pequenininhas, igual eu estou aqui. E o que você vai fazer? O mesmo processo. Vai segurar na mão, então, aqui as pedras, pegar a jarra com água e vai jogar sobre as pedras, certo? E, então, o que nós vamos passar para as nossas crianças, então? Que essa história vem falando que de pedras, de rocha e areia. E depois deixar que elas comentem o que aconteceu com a areia. Será que ela saiu entre os nossos dedos, ela escorreu? E as pedras, elas só se molharam? Ou elas passou entre os nossos dedos e caiu? Então aqui nós estaremos conquistando a atenção das nossas crianças para a gente dar início então ao assunto e à história do dia. Muito bem, agora vamos apresentar a lição. E a sugestão do nosso manual é que nós possamos levar para a salinha algumas ferramentas. Eu trouxe essas aqui, que são ferramentas de verdade. Mas temos outras opções, né? Temos aqui algumas ferramentas de verdade, que na maioria das vezes nós temos em casa, né? Mas temos outras sugestões, pode ser brinquedo, ou quem tem habilidade, a gente fazer de EVA, ou mesmo imprimir algumas figuras e levar para nossas crianças, para a gente estar contando essa história. Então a gente abre a nossa Bíblia e fala que a história de hoje está registrada na Palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, verso 24 a 26, onde Jesus conta-nos uma história de dois construtores. Então assim, a gente vai fazer também, eu trouxe aqui uma casinha, e tá em cima de uma caixa, essa aqui é uma caixa, né, comum, simples, de papelão. Eu coloquei um tecido por cima dela aqui, representando a pedra. E aqui eu fiz uma simples casinha. Cada um pode fazer, né, uma casinha que não é difícil, né, a gente tem material, tem caixinhas, pode usar a criatividade, fazer com EVA, caixinhas bem decoradas, né? Mas eu tô fazendo essas assim, bem simples, pra gente entender que nós temos esse material em casa, simples, e que com isso a gente pode ganhar, né, a atenção das nossas crianças. Esse aqui é um potinho de plástico comum que a gente tem em casa. Fiz aqui um telhadinho bem simplesinho de papelão e colei aqui com papel colorido a portinha e a janelinha. Mas acredito que, né, tem pessoas com muita habilidade, pode fazer casinhas muito bonitas que vai chamar bastante a atenção das nossas crianças. Então você começa a contar a história, mostrando para elas primeiro que as ferramentas, né? Contando que o primeiro construtor, ele saiu à procura de um lugar, assim como o segundo também. O primeiro encontrou um lugar que era cheio de pedra. E o outro, um lugar que era mais fofinho. Do outro lado da caixa, né? Tá forrado de marrom. Então, a gente vai mostrar esse lado primeiro. Então, explicar para as crianças que ele, sem demora, começou ali a trabalhar, apesar de ser mais difícil, né, trabalhar sobre a rocha, sobre a pedra, mas
Mas ele não teve o quê? Preguiça. Ele começou ali a trabalhar para poder fazer a sua casa. Assim também como o outro construtor já escolheu um lugar mais fácil, né? Mais fofinho, uma terra mais macia, para ele estar furando ali o buraco, fazendo a sua casa. Mas o que que acontece? Quando veio então a chuva, depois daquela casa toda prontinha, um sobre a rocha e outro sobre a areia. Quando veio então a chuva, que o trabalhador já tinha terminado a sua casa, entrou para dentro da casa e foi descansar, né? Foi viver ali a sua vida. Veio o quê? Uma chuva muito forte, uma tempestade. Eu fiz essas nuvens aqui de EVA, tá vendo? A gente pode fazer de algodão, tem várias sugestões, né? Então aqui começa a balançar. Uma outra sugestão bem legal também é a gente jogar papel picadinho, né? Aqui, ó, como se fosse a chuva forte, em cima da casinha. Fica bem bonitinho e vai chamar bastante atenção. Mas com essa chuva forte, o que que acontece então? A casa começa a balançar. Então, o que que acontece? Essa casa, ela vai ter que estar como presa, né? A gente pode pôr um pouquinho de fita dupla face. Então, a gente vai balançar e a casinha não vai cair, porque ela está sobre a rocha. Do mesmo modo, a gente vai fazer com a casinha que foi feita sobre a areia. A gente vai balançar e o que que vai acontecer? Ela não vai estar presa, então ela vai logo cair, desmoronar. Ela foi levada, né, pela água, pela enchente. Então aqui é uma forma da gente estar contando essa história para as nossas crianças. E no final, então, da história, nós vamos passar para as crianças que aquele que escuta a palavra de Deus, ele é sábio, ele é inteligente. Ele construiu a casa dele sobre uma rocha. E essa rocha também é representada como Cristo, né? Ele faz a sua vida sobre uma estrutura de um Deus fiel. Mas aquele que fez a casa sobre a areia representa o tolo. Aquele que quer facilidade, conhece a palavra, mas não obedece. Então, quando vem os ventos, né? Aqui, muitas vezes, das dificuldades, o vento aí da enfermidade, o vento das dificuldades que a vida nos traz. O que que acontece? A nossa fé é abalada e nós então abandonamos o nosso Deus. É isso que a gente deve passar para nossas crianças, que a nossa fé ela deve estar estruturada sobre a verdadeira rocha que é o nosso Deus. Gente, memorizando essa semana, tem 2 sugestões no nosso manual que vai ser muito bom de trabalhar com as nossas crianças. Lembrando que a gente deve explicar para as nossas crianças que rocha é o mesmo que pedra, né? Que ela é forte, que ela é resistente, né? Que ela não se abala. Então, a primeira ideia, a primeira opção do nosso manual para a gente estar memorizando com as nossas crianças é que, se for possível, a gente levar um paralelepípedo, uma pedra, né, grande, para que as crianças possam subir sobre ela. E cada uma, então, vai falar o versinho e aí a gente vai estar auxiliando até que elas consigam falar sozinha, que o versinho da nossa lição está em Salmos 19:18, que diz: o Senhor é a minha rocha. E também, se não for possível, essa pedra, né, grande, de estar levando para a igreja, a gente leva então uma pedra menorzinha para cada criança e elas segurando então ali aquela pedra, cada uma delas fala o versinho e logo vai se sentando. E uma outra sugestão também é a gente levar figuras, né, de lugares altos, de construções feitas sobre a pedra. É bem bacana a gente estar mostrando para as crianças e deixando que elas repita o versinho. A segunda opção do nosso manual é que a gente encape uma mesinha com algo, né? Pode ser papel, pedra, pode ser mesmo um tecido ali, cinza, alguma coisa que lembre pedra. Ao encapar essa mesinha, a gente deita ela, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para que
não aconteça nenhum acidente, também que não haja bagunça. A gente deita a mesinha, uma criança fica atrás da mesinha e as outras jogam, então, bolinha de papel em direção à mesinha. E a criança que tá lá atrás, ela então depois ela sai e vai falar o versinho, né? O Senhor é a minha rocha, porque ele não foi atingido. E assim todas as crianças podem participar. Então a gente precisa ter um controle, né? Muito grande sobre a sala para que não haja acidente e nem desordem. Fica aí então as duas dicas. Muito bem, pessoal. No revisando desta quarta lição, a sugestão do nosso manual é que a gente faça então aqui os tijolinhos. Pode usar qualquer tipo de material. Eu usei aqui a caixa de fósforo, mas pode estar usando qualquer tipo de caixinha, né? E no revisando, a gente vai enumerar as nossas caixinhas, representando aqui os tijolos. Então, tem o número 1, o número 2, né? E a gente vai colocar esses tijolinhos na mesa e deixar que cada criança pegue um tijolinho. Na página 105 do nosso manual, tem algumas perguntinhas. Então, tirei o tijolinho 3. Então, ele vai responder a perguntinha 3. Ele acertou, a gente vai e coloca lá na mesa e a gente vai construir uma parede, né? Uma parede, uma estrutura forte. Ah, tirei o número 2, então ele vai responder a perguntinha número 2. E quando uma criança não acertar, ele vai ter a oportunidade de pegar outro tijolinho, mas não deixar a criança sem a resposta, né? Uma outra criança que souber, a gente pode dar oportunidade para ela estar respondendo, ou a gente mesmo vai auxiliar essa criança e ele vai ter a oportunidade também, né, de colocar os tijolinhos ali formando uma parede, né, uma estrutura ali forte com perguntas sobre a lição. Muito bem, pessoal, chegamos à parte do aplicando. Então, a sugestão do nosso manual é que nós façamos alguns tijolinhos, ou seja, a gente pode encapar caixa de fósforo, caixa de leite, o que tiver, né, mais fácil à disposição pra gente. E aqui tá aquela caixinha representando aqui a pedra, né, a rocha. Vocês também podem encapar ela com outro tipo de material. Eu coloquei um tecido aqui cinza, né, com as manchinhas aqui representando pedra, mas tem papel pedra, né, o cinza mesmo, lisinho. E aqui eu coloquei esse tecido marrom aqui em cima. Então, a gente vai passar para as crianças que nós não estamos hoje construindo casas, mas estamos construindo o quê? O nosso caráter, né? Então, tijolinho por tijolinho, ações e ações é que nós construímos, então, o nosso caráter. Então, eu fiz aqui, nem encapei toda para mostrar, que eu usei caixa de fósforo. Eu encapei de branquinho, né? Mas vocês podem estar encapando aí com papel pardo, né? Um marronzinho, que vai representar muito bem o tijolinho. E assim a gente vai fazer algumas perguntas para as nossas crianças e colocar os tijolinhos. E uma dica, irmãos, é a gente não colocar o nome das nossas próprias crianças nas perguntas. Usar o nome de outras crianças para não constranger as nossas crianças. Então, a gente vai fazer algumas perguntas. No nosso manual tem algumas para sugestão e a gente vai criando, né, outras. E formação de caráter, aqui é a ideia da gente passar que estamos construindo o nosso caráter, né? É de acordo com a vontade de Deus ou não? Então, a gente faz perguntinha para as crianças e vai colocando. A gente pode estar usando, quando for positivo a pergunta, né? A gente coloca sobre a pedra. Quando não, a gente coloca sobre a areia. E aqui, essa sobre a pedra, a dica é a gente colocar uma fita adesiva, tá vendo? Pode ser uma dupla face, que ao colocarmos aqui os tijolinhos, eles não vão cair, vão ficar firminho, né?
E aqui na areia, eles não vai ter essa fita adesiva, então a gente vai puxar o tecido e eles vão cair. A pergunta a gente vai formulando e como eu já disse, no manual também tem algumas dicas. A gente vai fazer uma pergunta assim: olha, quando a mamãe te chama para tomar banho, você diz sim e vai rapidamente? Ou não? Se você vai rapidamente, você está sendo o quê? Obediente. Obedecendo aos pais, estamos também obedecendo a Deus. Então, esse tijolinho vai ficar aqui, ó, sobre a rocha. Lembrando da fita, para eles ficarem bem grudadinhos, né? E aí a gente pergunta mais uma vez. Ah, o Pedro da minha sala, da minha escola, esqueceu de levar o lanche. Então eu dividi o meu com ele. Isso é uma boa ação? Deus ficou feliz, se agradou? Foi uma atitude que Deus ficou feliz? Então sim, então vamos sobre a rocha e vamos firmar aqui os nossos tijolinhos. E assim a gente vai fazendo perguntinhas para eles, né? Positivas, e vamos construindo então aqui os nossos tijolos sobre a rocha, formando então um caráter firme, né? Duradouro na presença de Deus. E eu fiz poucos tijolinhos, né? Mas temos que ter muitos. E aqui na parte da areia, nós vamos também colocar tijolos, né? Como assim? A gente vai pensar, fazer uma pergunta. Olha, a Márcia encontrou um lápis do colega caído no chão, mas ela não entregou esse lápis. E aí, foi uma atitude correta? Não. Ela formou o caráter dela sobre a areia. E aí a gente vai fazendo outras perguntinhas. Muito bem. E agora? O meu amigo precisou da minha ajuda para eu emprestar algo para ele. Ah, mas eu disse que não vou emprestar, não. Eu até tenho, mas emprestar? Então, como que ficou o nosso tijolinho aqui sobre a areia, né? Não foi legal essa atitude. E assim a gente vai formando uma paredezinha. E depois, essa parte marrom aqui, o que vai acontecer? Veio então a chuva forte sobre essa estrutura, sobre o nosso caráter. Essa chuva forte, como eu já disse, são as situações, né? As aprovações, as dificuldades. Então, como que ficou a estrutura? Foi balançada, né? Então, os tijolinhos todos ficaram caídos. E já aqui, eles vão estar firmados na fita, né? Vocês vão balançar e ele não vai cair. Então, fica aí essa dica para vocês do aplicando. Muito bem, pessoal. Contando aos outros essa semana, nosso manual, a sugestão é que a gente entregue para as crianças uma folha branca de papel sulfite e ensiná-las a dobrar no meio, né? E então, no manual vem explicando direitinho como fazer o corte, formando então uma casinha. Então, eu vou estar cortando aqui a folha, né? É bem simples, fazer um corte aqui pra cima, depois a gente vira, corta um de ladinho e então depois aqui na diagonal formando assim. Bem rapidinho. E aqui a gente vai abrir e já vai ter então uma casinha. A sugestão é que as crianças tenham essa casinha em mão e contar essa história, né, para outra pessoa. A sugestão é que elas contem essa história, leva a casinha e conta. E também vem, depois que a gente contar, né, a história sobre a casinha sobre a rocha, quando for a vez da casinha sobre a areia, a gente amassa ela e a gente mostra que ela ficou toda desestruturada, né? A casinha ficou toda amassada. E lembrando, né, de quando for contar para outra pessoa essa linda história,
que muito nos ensina é que o sábio, ele é o quê? Obediente à palavra de Deus. E o tolo, ele é então o desobediente à palavra de Deus. Eles têm a oportunidade de construir o seu caráter, mas o sábio escolhe obedecer a Deus.